Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo aqui no canal, né? E como vocês sabem, aqui no meu canal a gente fala sobre muitos assuntos, né? Sobre reflexões, sobre aconselhamento. Não é bem aconselhamento, é mais um bate-papo assim, né? E aqui no meu canal a gente trata sobre muitos assuntos mesmo, né? E como você já deve saber, né, na descrição do próprio vídeo, hoje eu vou falar como que eu passei pela depressão, né? Atualmente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, no mundo todo, mais de 300 milhões de pessoas passam por esse problema, por essa doença, né? E eu vim aqui contar um pouquinho para vocês da minha experiência, como foi que eu passei pela depressão, como é que eu superei, né? Quando eu falo assim, vocês vão entender depois porque eu tô fazendo isso, como eu superei, né? Como eu passei por esse processo, né? E antes de começar o vídeo, eu quero falar pra você, não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o like se você gostar do vídeo, né? E eu quero deixar uma coisa muito clara mesmo pra vocês, porque assim, eu vou falar acerca da minha experiência. Então, eu tenho propriedade para falar sobre o assunto porque foi a minha experiência, aconteceu comigo. Eu passei, talvez você possa se identificar com uma coisa ou outra, né? Talvez você possa não concordar, é um direito seu, né? Você é livre para concordar e não concordar, né? Mas eu tô aqui para falar sobre a minha experiência e eu espero que através desse vídeo, né, eu possa ajudar muitas pessoas, né? Se você está passando por esse problema, ou então se você conhece alguém que esteja passando por esse problema, que você possa compartilhar, né? E vou aqui falar acerca da minha experiência, como foi que eu passei por isso e como isso sumiu da minha vida, como eu me libertei disso, graças a Deus, né? Porque é uma coisa muito complicada mesmo. A gente ouve muito falar sobre depressão, mas a gente não ouve falar como se inicia todo esse processo de depressão, a importância dos nossos familiares, do amor assim da nossa família para ajudar a gente a superar tudo isso, né? A gente ouve muito falar de depressão e do resultado final, que muitas vezes, infelizmente, ou é um suicídio, ou é uma pessoa que vive à base de remédios fortíssimos, mas a gente não fala muito de como isso começa. Porque se a gente falar de como isso começa, a gente pode prevenir, a gente pode evitar, sabe? Pra gente não entrar nessa enrascada, nessa doença que destrói muitas pessoas, destrói muitas famílias. Então é muito complicado. Então eu tô aqui pra falar acerca da minha história, acerca da minha experiência, né? E eu me sinto sim com propriedade para falar sobre isso, porque eu vivi isso, entendeu? Eu vivi isso. Então eu vou contar aqui um pouquinho da minha história para vocês. Eu vou tentar resumir, porque para o vídeo não ficar muito longo, mas eu espero poder ajudar vocês. Então vamos começar. Eu sempre fui uma menina com autoestima muito baixa, sabe? Com complexo de inferioridade muito alto. Eu era muito complexada. Eu era aquela menina tímida, tão tímida, sabe? Que na escola, se eu tivesse alguma dúvida, eu não levantava a mão. Eu tentava buscar a informação, lendo, porque quando a professora falava, alguém ficou com alguma dúvida, eu não levantava a mão, porque eu tinha muita vergonha mesmo, né? Eu tive uma infância muito conturbada, a minha mãe e meu pai brigavam muito, eram agressões violentas, assim, da parte do meu pai, e minha mãe sempre falava que eu era muito parecida com meu pai, então ela acabava meio que descontando essa raiva do meu pai em mim, falando palavras muito ruins pra mim. Mas eu não tô aqui pra fazer um vídeo mimimi, cantando a minha história. Eu tô só mostrando pra vocês como que foi todo esse processo. Porque a depressão não nasce do dia pra noite assim. Tem toda uma raiz, sabe? Que vai crescendo, que vai frutificando ali coisas ruins pra sua vida. Então eu era essa criança, eu era essa menina insegura, que não tinha o amor de mãe, que meu pai
faleceu quando eu tinha 5 anos, ele tirou a própria vida dele também, porque teve uma depressão muito profunda, mas na época, o ano de 94, não se falava muito sobre isso, nem, né, acho que as pessoas nem sabiam o que era depressão, como sabem hoje. Então, fui crescendo ali sem pai, com um padrasto totalmente um carrasco, né, e nunca tive uma ligação emocional com a minha mãe, porque era muito complicado. Mas enfim, não tô aqui pra colocar culpa em ninguém, tô falando que foram circunstâncias que levaram a isso. Beleza, fui crescendo, tudo. Aos 7 anos eu tive que me mudar de estado, né? Eu fui pra Bahia, e lá minha mãe frequentava uma igreja evangélica, uma igreja cristã, né? Foi lá que eu tive o primeiro contato com algum tipo de fé, assim, né? Ouvia sobre Deus, sobre Jesus, cresci dentro da casa do pastor dessa instituição, né, o qual eu aprendi coisas, valores assim essenciais para minha vida. Enfim, no início da minha adolescência a gente retornou para São Paulo novamente, né? E aí, por algum motivo ou outro, eu acabei me distanciando assim da minha fé, que não era bem uma fé, porque eu era apenas uma criança, então eu estava começando ali. Eu ouvia muito falar sobre Deus, sobre Jesus. E enfim, depois da minha adolescência me distanciei assim da igreja. Nunca fui uma menina baladeira, arteira, eu era muito caseira, sempre muito tímida, insegura, sabe? Eu me sentia a mosca do cavalo do bandido. Eu não era nem o cocô do cavalo do bandido, eu me sentia a mosca do cocô do cavalo do bandido, de tão insegura que eu era, assim, sabe? Pra mim eu era a mais feia. Eu era tudo que era de pior, porque eu ouvi isso a minha infância toda. Mas enfim, beleza. No último ano do ensino médio, eu comecei a namorar, né, com meu esposo. Hoje nós já estamos casados há 10 anos, juntos, 12 anos. Então eu comecei a namorar tudo. Logo em seguida, eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, né, aí fui começando a desenvolver um pouco, porque eu era muito tímida, muito travada. Então, no meu primeiro trabalho foi que eu comecei a me soltar mais, assim, sabe, a me socializar mais. Enfim, comecei ali, né, aos pouquinhos. Logo em seguida eu me casei, né, e aí eu fui pro meu segundo emprego, né. Lá eu me tornei eu estava entre as 3 melhores naquilo que eu fazia, né? Eu era telemarketing e eu estava em toda a minha equipe, eu estava no ranking das 3 melhores, a que atendia melhor, a que era mais cordial, a que era mais gentil, a que tinha mais empatia pelo problema do cliente, tudo. Isso me deixava muito feliz, então eu me mantive muito tempo entre as 3 melhores, né? Só que aí começou a bater um medo em mim, um medo muito grande, um medo de sair desse ranking, entendeu? Foi como se nessa etapa em que eu estava entre as 3 melhores, eu começasse a ouvir coisas que eu nunca ouvi minha vida toda. Que eu era a mina, que eu era gentil, que eu era uma das melhores. Então, o meu medo era perder aquilo. Porque se eu perdesse aquilo, eu ia voltar a estaca zero. Que eu era um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém. Então eu tinha muito medo de perder essa colocação. Então tá aí um ponto que eu quero chegar. Porque, gente, toda depressão, ela começa com um medo. E baseado nesse medo, eu criei um processo de perfeccionismo extremo. Em que eu não poderia falhar, em que eu não poderia errar. Para me manter entre as 3 melhores. Então juntou um medo de perder a minha colocação, de ouvir todos aqueles elogios, porque pela primeira vez na minha vida eu estava tendo reconhecimento, eu estava tendo valor para as pessoas, entendeu? E ali o perfeccionismo, eu comecei a me cobrar muito, muito mesmo. Eu me cobrava de uma maneira extrema, eu não podia errar, eu não podia falhar. E nisso, de eu me cobrar tanto, quando vinha um cliente para eu atendê-lo, eu travava. A minha voz não saía, sabe? Eu ficava
me dava aquela coisa, meu coração começava a acelerar, eu começava a sentir falta de ar, era uma coisa horrível, horrível mesmo, pessoal. E eu não conseguia atender o cliente, aí eu ia pro banheiro sem ninguém perceber e lá eu começava a passar mal. Eu começava a ter crise de ansiedade, sabe? Meu coração parecia que explodia dentro do peito, me faltava o ar, eu passava mal mesmo, só que ali tudo quietinho no meu canto ali pra ninguém ver, porque pra mim era uma vergonha, eu achava que eu tava ficando louca, sabe? Eu tô morrendo, e eu ficava ali no banheiro trancada por alguns minutos, e ele ficava 10, 20 minutos, meia hora, aí passava aquela crise e eu voltava, e aí eu conseguia atender com muito esforço, conseguia fazer meu trabalho com muito esforço. Nos primeiros dias, assim, nas primeiras semanas, eu conseguia esconder, sabe? Mas depois eu não conseguia mais, a ponto de cair um cliente para eu atender e eu começar a passar mal, sabe? Aquela crise de ansiedade, o coração parece que vai sair pela boca, você fica sem ar, você vê tudo rodando. E teve um dia que eu apaguei, que eu desmaiei no meio da operação, desmaiei. E aí quando eu abri o olho eu já estava já no ambulatório lá da empresa, com um monte de enfermeiro, assim, um médico do trabalho, assim, em volta de mim, tudo. E eu morrendo de vergonha, porque eu não sabia o que era aquilo, não sabia o que estava acontecendo comigo. Então eu falava assim, tô ficando doida, né? Mas como que eu vou falar, né, que eu tô ficando doida? Isso é uma vergonha muito grande, doida. Tava entre as 3 tops, as 3 melhores, agora a louca, né? Era muito vergonhoso, porque eu não sabia o que era aquilo, né? Eu nem sabia que existia aquela doença. E aí eu tentava trabalhar, mas eu não conseguia atender. Eu passava mal todas as vezes. E ali eu passei no clínico geral, ele passou encaminhamento pro psicólogo, e o psicólogo já encaminhou pro psiquiatra, e ele me medicou um remédio. Não, na verdade ele me medicou 2 remédios, né? E ele nem perguntou, né? Eu pensei, nossa, vai perguntar sobre a minha vida, vai ser tipo um divã, né? Não, ele só, quando eu contei como que acontecia todo o processo, ele só passou esses 2 medicamentos. E ali, quando eu saí dali com meu esposo, nunca vou esquecer desse dia, que nós passamos numa farmácia para ver quanto que eram os remédios, tudo. Aí o rapaz lá da farmácia olhou assim a receita e falou: nossa, para quem são esses remédios? Nossa, aquilo acabou comigo. Eu peguei, ele falou assim, ó, um eu tenho, o outro não, o outro ainda falta chegar. Aí eu nem perguntei valor nem nada, peguei a receita assim, falei, eu não vou tomar isso. Eu não vou me tornar uma dependente de remédio. Não vou, de verdade, sabe? E ali eu já não conseguia dormir à noite. Ficava ligada no 220, com aquelas crises, não dormia à noite, sabe? E aí eu comecei a tomar um calmante, né, pra dormir. Só que assim, eu tomava um calmante à noite e parecia que ele fazia efeito o dia todo. Então eu ficava assim lá no trabalho assim, ó. Eu atendia o cliente, realmente, eu conseguia trabalhar. Mas eu não me lembrava das coisas, sabe? É como se você estivesse em outro planeta, eu ficava... como se as pessoas estivessem se movendo em câmera lenta, sabe? Era uma coisa surreal, não sei explicar. E ali eu falei, eu não tô conseguindo fazer isso, eu não tô conseguindo, eu não quero viver assim, eu não quero viver assim. E eu decidi pedir as contas, né? Decidi pedir as contas. E assim, o mais estranho disso é que minha vida, assim, eu era recém-casada, então tava tudo perfeito na minha vida, meu marido sempre foi maravilhoso pra mim. Minha vida tava perfeita. Eu tinha um trabalho perfeito que eu gostava de fazer, gostava de lidar ali com os clientes, tudo. Então minha vida estava perfeita e eu não entendia por que aquilo estava acontecendo, se minha vida estava tão perfeita, se tudo estava dando certo, sabe? Porque uma coisa, a gente vê casos assim de pessoas que têm depressão porque perdeu um ente querido. Minha vida estava perfeita e eu não entendia isso. Na verdade eu nem sabia nada sobre esse problema, sobre ansiedade, sobre depressão, nada disso. Aí beleza, decidi pedir as contas, né? Ficava em casa o dia todo, sem fazer nada. E nisso, gente, acredite se quiser, eu ouvia muitas vozes, ouvia vultos dentro de casa, sabe?
eram muito reais mesmo. Era como se a força das trevas, os demônios vivessem comigo dentro de casa, porque meu marido saía para trabalhar e eu via tudo isso, eu sentia tudo isso, eu ouvia vozes, eles conversavam comigo, falavam para eu fazer coisas ruins comigo, sabe? E quando meu marido chegava ali com todo cuidado, totalmente atencioso, quando ele ia dormir, essas vozes mandavam fazer coisas ruins com ele também. Eu não quero entrar nesse mérito porque existem pessoas que acreditam, outras que não, mas eu posso falar com propriedade porque eu vivi isso, sabe? E aí aquelas vozes falavam para eu fazer coisas ruins com ele, sabe? Coisas muito ruins. Matar ele, mandavam matar ele. E depois mandava eu fazer a mesma coisa comigo, sabe? E eu não fazia porque eu lembrei que quando eu era criança, né, eu ouvi falar sobre um Jesus, sobre um Deus, né? E por mais que eu nunca tivesse vivido nenhuma experiência com ele, eu sabia que ele era real. Porque eu me sentia bem quando eu estava com ele. Porque eu me sentia bem quando eu falava dele, quando eu ouvia a palavra dele, sabe? Então, isso era o que me segurava, assim. Não, isso não é certo. Meu Deus, não, isso não é certo. Então, eu vivia isso. E ali eu ficava muito tempo em casa sem fazer nada, sabe? Aquela velha história, mente vazia, oficina do diabo. E convivendo com aquelas vozes, com aquelas presenças malignas, com aqueles vultos. Eu vivia com muito medo. Eu tinha muito medo de tudo isso. Muito medo, muito medo. Era como se, por mais que eu não fizesse nada contra a minha vida, é como se aqueles demônios, aquelas forças malignas fossem a qualquer momento vir contra mim. Eu tinha muito medo, muito medo. Era muito real mesmo. E aí eu comecei a ir para uma igreja evangélica à tarde. Tinha cultos à tarde, eu comecei a ir, sabe, na minha pouca força ali, desanimada, tristinha. Na verdade, era uma maneira que eu tinha de sair de casa, para não ficar tão tempo em casa, assim, né? Mas eu comecei a ir. E eu comecei a me sentir bem, sabe? Aquilo começou a me fazer bem. Começou a ter um efeito, assim, sobre a minha vida, um efeito positivo. E ali eu falei, não, vou estudar para fazer o Enem. Vou estudar. Comecei a estudar, comecei a ler, comecei a produzir textos, sabe? Eu comecei a ter uma pequena melhora, sair daquela vibe ruim, daquela nuvem negra, né? E eu continuei indo aos cultos, todos os dias eu ia à tarde, até um certo dia que eu tava dormindo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, sabe? Você parece que tá dormindo, mas você tá acordado, sabe? Uma coisa muito estranha. E foi um dia de manhã. Eu tava deitada na minha cama e eu tinha consciência, eu via, mas eu não conseguia mover meu corpo. E eu vi quando aquele ser entrou pela porta do meu quarto, vestido de preto, com chapéu preto. E ele veio na minha direção, assim. Gente, acredite se quiser. Foi muito real. E ele veio assim, e ele começou a me enforcar. E eu não conseguia mover meu corpo. Eu tinha consciência, eu tava ouvindo. E ele falava assim, para de ir naquele lugar. Eu vou te matar se você continuar indo naquele lugar. Para de ir naquele lugar, senão eu vou te matar. Eu vou te matar. E ele me sufocava. E eu senti mesmo uma falta de ar muito grande. E ele apertava o meu pescoço e eu não conseguia mover o meu corpo para me defender. E aí a única coisa que eu consegui lembrar foi clamar o sangue de Jesus, né? Uma coisa que eu aprendi desde quando era criança. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Só que eu não conseguia falar. Mas aí eu comecei a pensar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Comecei a pensar ali, a mentalizar, e aquele ser foi embora. Aquele ser, ele foi embora, né? E graças a Deus ele não voltou mais. E eu tive um estalo que o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é real, sabe? E ali eu tive a certeza que o inimigo é real, que as forças malignas são reais, né? É igual quando chega alguém fala pra mim, esse negócio é mito, esse negócio é fábula. Não existe isso aí, só pra colocar medo nas pessoas. Eu até respeito quando as pessoas falam isso pra mim, mas eu não concordo, porque eu vivi isso, entendeu? Eu vivi, foi muito real, não foi um sonho. Eu me lembro como se fosse hoje, entendeu? Então ali eu tive uma consciência que existia um mundo espiritual.
que existia uma batalha espiritual. Eu comecei a pensar, o que fez essas forças malignas que antes só mandavam fazer as coisas erradas, as coisas más, que parecia que ia me matar a qualquer momento, o que fez eles se rebelarem em tamanho desespero porque eu estava indo para a igreja à tarde? Porque eu estava fortalecendo uma área da minha vida que eu havia esquecido, que é a área espiritual. Porque nós temos uma alma. Da mesma maneira que nós alimentamos o nosso corpo para se manter de pé, para ter vida, saúde, nós temos uma vida espiritual, nós temos uma alma. Então o fato de eu ir para a igreja à tarde, começar a me sentir melhor, eu estava alimentando a minha alma. E aonde era a minha maior fraqueza, que era o que me deixava propensa a ter as crises de ansiedade, de depressão, era a minha fraqueza espiritual, porque eu esqueci que eu tinha uma alma, fui ver a minha vida, fui me casar, fui trabalhar, fui ser feliz, esqueci que tinha uma alma. Foi aí que o inimigo, ele ganhou poder sobre a minha vida. E aí vieram todas essas coisas que se agregaram com tudo de ruim que eu passei durante a minha infância, entendeu? Só que esse foi só o primeiro entendimento que eu tive, entendeu? Foi o primeiro entendimento. Tem pessoas que falam assim, gente, depressão é uma doença, como um câncer, por exemplo, é uma doença. Tem gente que fala assim pra mim que depressão é falta de Deus, isso é um absurdo. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Depressão não é falta de Deus. Porque a gente enxerga Deus de uma maneira muito generalizada, muito banalizada. A gente fala de Deus, mas a gente não tem consciência de quem é esse Deus. Pelo amor de Deus, graças a Deus. A gente banalizou o nome de Deus. Então a gente não conhece a Deus. A gente não entende, a gente não se relaciona com Ele, então a gente não sabe quem é Ele. Então, depressão realmente não é falta de Deus, é falta de vida. É falta de vida. E só quem dá a vida é Jesus. E aí, passando por todo o processo, eu não me curei assim do dia pra noite, assim, pronto, a depressão foi embora, já era, agora a vida que segue. Não foi assim. Porque a minha alma estava desnutrida. E quando você pega uma pessoa que está desnutrida, você não chega dando um banquete para ela e ela já fica legal. Você tem que dar aos pouquinhos, ali, dar uma medida, dar um líquido. Porque se você dá um monte de comida para uma pessoa que está desnutrida, ela vai morrer, ela não vai aguentar. Então você tem que ir dando aos poucos. E foi isso que aconteceu comigo quando eu comecei a ir nos cultos à tarde ali. E eu comecei a buscar isso, buscar essa questão, esse alimento para minha alma, né? Eu estava faminta de Deus, e só que eu meio que negligenciei essa parte, porque eu nem sabia que ele existia, né? Eu ouvia muito falar sobre Jesus na minha infância, mas eu não tinha consciência disso, que eu tinha uma alma, que eu tinha que alimentar essa alma, né? E aí um dia eu estava ouvindo uma pregação, né? Porque aí, conforme eu percebi que o mal se rebelou, ou seja, se desesperou, se rebelou, mostrou quem ele era, a partir do momento que eu estava alimentando a minha alma, buscando em Deus, eu comecei a buscar isso mais. Então toda a oportunidade que eu tinha de ligar a TV era um programa cristão, que tinha pregação, louvor. E aí um dia eu estava ouvindo uma pregação, né, do pastor Marco Antônio. Ele é da igreja da Aline Barros. Ele tinha um programa, não lembro o canal, todo sábado de manhã. E aí ele estava falando sobre a pregação de Lázaro, né? Quando Lázaro ressuscitou. E o que me chamou a atenção dentro dessa palavra foi quando ele falou que quando Jesus chegou, que Lázaro já estava morto, né? Jesus falou, tirai a pedra. Jesus, ele não tirou a pedra. Jesus falou, tirai a pedra. E aí ele começou a ministrar, o pastor começou a ministrar, a pregar. Ele falou assim, às vezes nós temos que tirar a pedra para a gente ver a glória de Deus. A gente tem que tirar a pedra para a gente conhecer Jesus, para a gente ver Jesus, né? E ele falou assim, às vezes a pedra pode ser a dúvida, às vezes a pedra pode ser algo que você colocou acima de Deus, às vezes a pedra pode ser a incredulidade. Às vezes a pedra pode ser o seu ego. E começou a falar. E ele falou assim, então, se você se identificou com essa pregação, se você
tem alguma pedra para tirar da sua vida hoje, para você conhecer realmente Jesus, para você que nunca conheceu Jesus de verdade, que só ouve falar, mas quer ter uma experiência real com Ele. E ali eu me ajoelhei ali na minha cama e comecei a falar com Deus. Né? Eu falei, Senhor, em nome do Senhor Jesus eu falo contigo, né? Eu quero tirar da minha vida todas as pedras que me impedem de te conhecer, de te ver. Até hoje, Senhor, eu só ouvi falar sobre o seu nome, sobre quem o Senhor é, mas eu quero te conhecer, eu quero viver experiências contigo, né? Eu quero saber se o Senhor é real mesmo. E comecei a orar e me entreguei, acho que foi a oração mais sincera que eu fiz na minha vida, assim, sabe? Eu me derramei, eu chorava igual criança, né? E ali eu orei, sabe? Eu orei e comecei a buscar mais sobre Jesus. E ali uma coisa que me marcou muito, assim, foi eu entender o que é a graça, né? A graça, o favor imerecido de Deus. O sentido da morte de Cristo, porque a gente é criança, assiste muito filme da morte de Cristo, mas a gente não entende na íntegra o que aquilo significa. Tipo, ninguém faz um resuminho no final, né? Aquela coisa. E eu comecei a pesquisar. E o Espírito Santo, ao mesmo tempo, começou a achar espaço em mim, porque eu tava, quando a gente busca, quando a gente quer, ele se faz presente, ele se faz real, e ele vai te ensinando, né? E o sentido da morte de Cristo foi que ele morreu por nós, né? Por amor a nós, para que nós tivéssemos acesso à salvação, à vida eterna. Mas quando Jesus morreu ali, durante aquele período que ele ficou ali, né? Naquele sepulcro, né? Ele enfrentou uma batalha ali, né? Ele enfrentou uma batalha contra a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele venceu as potestades, os principados, os demônios. Ele venceu tudo que você imaginar. E ali o triunfo maior ali foi quando ele ressuscitou no terceiro dia. Então, Jesus, ele é tão ele é tão poderoso, sabe? Que nem a morte segurou ele. Ele venceu a morte. Ele destruiu a morte. Ele foi o único cara, ele foi o único ser que venceu a morte. Sabe? Nós temos muitos ídolos, pensadores, né? Buda, Dalai Lama, Martin Luther King, pessoas que nós admiramos, mas nenhum deles venceu a morte. Só Jesus venceu a morte. E eu não sei se você já teve alguma crise de ansiedade, crise do pânico, assim. A gente fica com medo da morte, a gente fica com medo de morrer, sabe? Parece que a gente vai morrer. Tem gente que tem pânico de sair na rua, tem gente que tem pânico de multidões, tem gente que tem pânico de lugar fechado, tem gente que tem pânico de altura, sabe? Então, o que se baseia no pânico é o medo da morte. É o medo da morte, de morrer, é o medo da morte. Só que agora eu tava coladinha com um cara que venceu a morte. E ali eu entendi que o sacrifício de Jesus é mostrar que se ele venceu a morte, minha amiga, meu amigo, você também vence. Se você tem fé nele, se você crê nele, se você chama ele para sua vida, quando o mal vier, não é você que o mal vai ver. É o cara, é Jesus que ele vai ver. Porque você convidou ele para sua vida, para tomar o controle da sua vida, para te dar segurança, para ser o seu advogado fiel. E eu fui me apaixonando por Jesus, me apaixonando, porque pela primeira vez na minha vida eu não estava sozinha. Por mais que eu tivesse pessoas do meu lado que me amassem, que cuidassem de mim, ninguém nunca vai cuidar de você nem de mim como só Jesus cuida. Eu falei, esse cara venceu a morte, ele triunfou sobre a morte, então eu não preciso ter medo da morte, porque hoje eu sei que se no dia que eu morrer, quando eu morrer, eu vou estar com ele, eu vou estar com Jesus. Então, o viver é lucro e o morrer é Cristo, porque eu vou estar com ele, com o meu melhor amigo, com o meu Salvador, com o meu Senhor. E ali, essa é uma verdade, meu amigo, minha amiga, poderosa. Porque quando você conhece esse Jesus, quando ele se revela para você através do Espírito Santo de Deus, quando ele se revela para você, quando ele vai entrando na sua vida, e você vai vivendo experiências com ele, e que você entende essa verdade poderosa de que Jesus venceu a morte,
minha amiga, meu amigo, você não teme a mais nada, entendeu? E aí eu não parei, sabe? Eu fui avançando, fui alimentando a minha alma que estava desnutrida, que estava esquecida, que havia sido negligenciada por anos, por eu nem saber da existência dela. Então esse é um grande engano, a pessoa achar que não tem alma. Você acha que você está vivo por quê? Por que você acha que você está vivo aí? Ah, porque o meu coração está batendo. Porque meu cérebro está pensando. Tá. O seu coração está aí batendo. Mas tem muitas pessoas que têm um coração batendo, certo? E estão numa UTI, sem consciência. Entendeu? Então, a alma, ela é fundamental. E aí, depois que eu entendi essa verdade de que Jesus venceu a morte, Jesus venceu os principados, as potestades, sabe? Como diz lá em Efésios 2, né? Que ele venceu tudo isso, né? Que ele ressuscitou, que ele venceu a morte. Falei, ele venceu a morte? Então não tem por que temer a morte. Porque o diabo, ele é um mentiroso. Ele é um perdedor, ele é um fracassado, ele é um derrotado. Só que ele faz de tudo para você acreditar que ele é poderoso, que ele é forte, que ele vai te vencer, que ele vai te destruir, que ele vai te derrotar. Só que ele já foi derrotado. E aí, a nossa fragilidade é não conhecer esse Jesus. De verdade, pessoalmente. Porque quando você conhece pessoalmente, o negócio é outro. Tem aquele cantor famoso, aquela cantora famosa, aquele ator, né, daquela série que você gosta. Uma coisa é você assistir ele, sabe? Você tá ali admirando, sabe que a pessoa faz um trabalho legal. Alguém falar sobre ele. Mas você conhecer pessoalmente é outro nível. É uma experiência que só você pode falar. Entendeu? Cara, eu conheci aquela pessoa, eu conheci de verdade. Não de ouvir falar, não de ficar só no campo das ideias ali, imaginando como ele seria. Não, eu conheço, eu conheço ele. Ah, Jesus? Eu conheço Jesus. Por que você conhece Jesus? Porque eu ouvi falar? Não, porque eu busquei conhecer, porque eu troco ideia com ele, porque eu converso com ele. Porque o Espírito Santo que está sobre ele também está sobre mim, porque ele vive em mim. Então, na verdade, não foi eu que venci a depressão. Jesus venceu a depressão. Ele venceu quando ele morreu e ressuscitou, porque ele venceu a morte. Então, se ele venceu a depressão por mim, ele venceu por mim, nada mais justo do que eu desfrutar a vida de Jesus em mim e poder falar isso para você agora. Rapaz, moça, jovem, sei lá quem é você, mas de uma coisa eu sei. Jesus venceu a depressão. Se você está passando por isso hoje, e muitas pessoas não conseguem entender você, sabe? Por mais que você tenha pessoas que te amam ali, elas não entendem o que você está passando. Não adianta, ninguém vai entender, ninguém vai sentir a dor que você está sentindo agora da forma, na intensidade que você está. Por mais que fale, eu entendo, eu sei como é que é, mentira, não sabe como que é. Você que sabe a dor que você está sentindo, tudo que você está passando, sabe? Mas eu tenho uma coisa para dizer, Jesus, ele sabe o que você está passando, porque ele passou. Ele passou, ele sofreu antes daquela cruz, sofreu perseguição, sofreu calúnia, sabe? Ele sofreu naquela cruz, tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, e ele enfrentou a morte, o maior medo que um ser humano pode ter. Ele passou pela morte, ele enfrentou a morte, mas ele venceu, ele triunfou sobre a morte. E foi essa verdade poderosa que me libertou. Foi essa verdade poderosa que me resgatou. Foi essa verdade poderosa que me salvou. E hoje eu não tenho mais medo da morte. Hoje eu não tenho medo dessas vozes. Se elas aparecerem de novo, se eu ver algum vulto, eu vou clamar o sangue de Jesus. Não só porque eu aprendi isso na minha infância. Eu vou clamar o sangue de Jesus porque hoje eu sei do real poder que esse sangue tem. E do efeito que ele tem. É um sangue que salva, que liberta, que cura, que te protege, que te guarda, que te sela como filho e filha de Deus.
Então, se você até hoje nunca teve uma experiência com esse Jesus, só de ouvir falar, busque, tire essa pedra, tire esse impedimento, essa incredulidade, essa dúvida e se permita conhecer Jesus. Porque se ele venceu a morte, se você crê nele, se você crê no sacrifício de Jesus, se você crê na graça dele, você vai vencer não só a depressão, mas qualquer outro problema que você tiver na sua vida. Não porque você é especial, porque você é melhor do que os outros, mas porque Jesus, ele está no seu barco, ele está com você. Então, na verdade, não foi eu que venci a depressão. Jesus venceu por mim, eu só não sabia disso. E hoje eu vivo a vida de Cristo. Eu tenho a luz e a graça de Cristo na minha vida e eu não temo mais a nada. E outra coisa, não se cobre, não seja um perfeccionista, não seja um carrasco de você mesmo, não seja, sabe? Entenda que você é um ser humano, que tem defeitos, que tem qualidades e que Deus chamou mesmo assim, mesmo com todos esses defeitos, com as suas qualidades, com as suas virtudes, você nunca vai ser 100%. Só teve um cara que foi 100%, em tudo, impecável, passou em todas as matérias, Jesus. E esse cara que passou em todas as matérias, que foi perfeito em tudo, ele morreu por você, para mostrar que o amor dele é maior do que os seus defeitos, que os seus erros. Então, primeira chave para você se libertar da depressão, Jesus. Conheça Jesus. Busque conhecer sobre a graça, porque ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, ele vence tudo, tudo. Mas viva uma experiência real com ele, busque ele. Segunda chave, não se cobre, não seja um carrasco de si mesmo. Entenda que você vai errar, mas as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão me apontar. Cara, você fazendo certo, você fazendo errado, as pessoas vão te apontar, porque elas têm problemas internos que elas têm que resolver. Jesus sendo perfeito em tudo, ele foi apontado, ele foi caluniado, ele foi perseguido, chamaram até de Jesus de demônio, de diabo, sabe? Você acha que é fácil ouvir isso? O Filho de Deus? Mas sabe, ele entendia que os seres humanos são imperfeitos e que precisam da graça dele, por isso que ele concluiu a obra dele até o final, para te dar vida, para me dar a vida, entendeu? E outra coisa, não tenha medo da morte. Se Jesus venceu a morte e você tá com o cara que venceu a morte, você é amigo dele, se você crê nele, se você tem fé nele, você vai vencer também, porque o Espírito Santo que está sobre ele está sobre você e a vida de Cristo vive em você. Então, siga essas três regras, sabe? Talvez você não concorde com tudo que eu falei aqui, sabe? Talvez você concorde com algumas coisas, até se identifique, sabe? Mas o que eu quero deixar claro aqui é que, independente da sua história, se foi uma história conturbada, como eu tive, perdi meu pai cedo, que passei por situações muito complicadas, né? Se você passou por tudo isso, se você hoje está com uma depressão, com uma ansiedade, com uma síndrome do pânico, sabe? Alimente a sua alma, porque as pessoas falam assim, mas a depressão tem efeitos químicos. Mas antes desses efeitos químicos, existem coisas por trás. Existe uma alma desnutrida, existe o medo de perder o que se tem, e hoje eu entendo isso. Eu tinha uma vida perfeita, na qual eu tinha um medo tenebroso, aterrorizante de perder tudo que eu tinha, porque eu nunca tinha tido aquilo, entendeu? Então quando a gente está num patamar muito alto, né, patamar onde você está bacana na sua área profissional, sentimental, então você tem tudo, mas o medo de perder aquilo é o que te sabota, é o que te aprisiona. Então quando você entende que a sua dependência está em Deus, que tudo que você tem foi Deus que te deu, tudo que você é foi Deus que fez na sua vida, assim, quando você entende isso, tanto faz você ter ou você não ter, você tendo Jesus, né, você tendo a certeza da salvação da sua alma, né, isso já é tudo, sabe? Igual Paulo fala, né, eu já passei por escassez, fome, eu já tive fartura, né? Mas em Cristo, em Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo, eu posso passar por qualquer coisa,
porque é Ele que me fortalece, porque independente do que eu estiver passando, Ele vai estar sempre do meu lado, sabe? Tempestades sempre vão vir na nossa vida, mas a diferença é se você tem Jesus no barco ou se você não tem, entendeu? Porque se você tiver Ele no seu barco, Ele vai se levantar, Ele vai mandar a tempestade acalmar e barco que segue, vida que segue. Agora, se você não tem Ele no seu barco, é complicado, porque aí você tá sozinha, né? E sozinho a gente não consegue nada, mas com Deus Todo-Poderoso, com o Senhor Jesus, a gente consegue, tá? Eu espero de verdade ter ajudado você, né? Ou se você conhece alguém que está passando por isso, né? O vídeo ficou longo, mas eu não poderia deixar de falar tudo que eu falei aqui, né? E só voltando à questão que eu estava falando, né? Da questão de... As pessoas falam que a depressão tem uma reação química, tudo. Só que antes dessa reação química existe o medo, existe o perfeccionismo, existe a cobrança excessiva de que você tem que ser perfeito em tudo. Você tem que ser a mais bonita, o mais bonito, o mais rico, a mais rica. Você tem que ser perfeito. Cara, ninguém vai ser perfeito nessa terra, só Jesus. Jesus sim, teve todas as virtudes. Você vai ter uma ou duas e fique feliz com isso. Tá? O que a gente pode fazer é avançar, crescendo como ser humano, né? Se descobrindo, se conhecendo, porque perfeito você nunca vai ser. Então, por trás de toda ação química que a depressão traz, por isso que muitas pessoas tomam remédio, está o medo, está a autocobrança, sabe? Então, se você tirar o medo e a autocobrança excessiva, né, talvez você nem precise tomar remédio, porque toda ação química, né, o qual o remédio vai agir, são baseados nesses dois sentimentos. Por isso que eu falo, a depressão ela não acontece de um dia para o outro. Tem sempre uma história por trás, tem sempre um medo, tem sempre uma culpa, né? O medo de perder aquilo que se já conquistou, né? Que se já se tem, né? A autocobrança, não posso vacilar, não posso cair do pedestal que eu já tô, porque as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão zombar de mim. Então não tenha medo de errar, não tenha medo de ser você mesmo, sabe? Isso não que você tem que se contentar em ser a pessoa que você avance crescendo intelectualmente, profissionalmente, mas também não deixa a sua alma para trás. Não deixa a sua alma para trás. Alimente a sua alma. E só quem pode alimentar a sua alma é o pão vivo que desceu do céu, Jesus. Então busque ter uma experiência real com Ele, busque conhecê-lo. E aí, como Ele venceu o medo, a morte, o inferno, você vai vencer. Você vai vencer muito mais do que isso. Porque o Espírito Santo dele mora em você, porque a vida dele vive em você. Então, se você é amigo de Cristo, se você crê em Cristo e ele venceu a morte, o medo, você vai vencer. Eu já venci a morte. Você sabe por quê? Não foi porque eu morri na cruz, não. Eu nunca morri na cruz. Se eu tivesse morrido, né? Não foi por isso. É porque a vida de Cristo vive em mim. Porque eu creio nele. Eu creio que ele é meu Senhor, que ele é meu Salvador. E que isso daqui é só uma passagem. Porque um dia, eu e você, vamos estar com ele, lá na glória, eternamente, rindo, conversando, sabe? Vivendo momentos maravilhosos com esse Deus, com esse Senhor, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é o nosso melhor amigo. E que ele passou por tudo que ele passou, por todo o sofrimento, para vencer, para te dar vida, para te dar esperança. Então que você tenha fé nele, que você venha buscar viver essa experiência com ele e conhecê-lo de verdade, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com alguém que tá passando por isso, tá? E que venha ter ajudado você ou alguém que você conhece, tá bom? Se você gosta de mais vídeos de temas assim, temas livres assim, né? Deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma sugestão também de vídeo, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai estar elaborando aí pra vocês, tá bom? Um grande beijo, obrigada pela paciência, pela companhia de vocês, amo muito vocês. Um grande beijo e tchau, tchau.